Imagine um império onde o ouro era tão abundante que era usado até para decorar as rédeas dos cavalos. Um lugar onde o conhecimento era tão valorizado quanto a própria riqueza. Este era o Império do Mali. E o homem que o elevaria. A glória máxima era Mansa Musa. Capítulo 1. O Império, onde o ouro nascia do chão. Pouca gente aprende na escola, mas em pleno século XIV, enquanto a Europa ainda engatinhava em crises e guerras, a África Ocidental já brilhava, literalmente, com a riqueza de um império colossal. O Mali. Esse reino não era um simples amontoado de tendas no deserto. Era um gigante que comandava minas de ouro, rotas comerciais que cortavam o Saara e uma cultura vibrante que valorizava o saber. Quem plantou essa semente foi Sundiata Keita, o leão do Mali, que derrotou impérios e fundou uma linhagem poderosa. Mas foi décadas depois, com a chegada de um certo Musa Kataum, que a coisa explodiu de vez. Musa não herdou só o trono, herdou um império posicionado em cima de minas, que produziam quase metade do ouro do mundo conhecido. Agora pense, se o ouro hoje já move o planeta, imagine naquela época. Só que até então, esse tesouro estava ali, quieto, escondido, mas tudo estava prestes a mudar. E o mundo conheceria o nome Mansa Musa. Capítulo 2. O desfile dourado, que parou o deserto. E foi assim que o mundo conheceu o nome Mansa Musa. Mas o que acontece quando o homem mais rico da Terra resolve sair do próprio império e atravessar o deserto com uma fortuna tão absurda que pode afundar uma economia inteira? O que era uma peregrinação virou história. E história virou lenda. Em 1324, Mansa Musa decidiu fazer algo que mudaria não só a história do Mali, mas a percepção que o mundo tinha da própria África. Ele anunciou que faria a peregrinação a Meca, como todo bom muçulmano devoto. Só que Musa não era um fiel comum, e sua jornada também não seria o que era para ser um ato religioso. Virou o maior espetáculo econômico do mundo medieval. Sua comitiva tinha cerca de 60 mil pessoas, incluindo soldados, servos, escrivães e, claro, comerciantes. Só de camelos foram centenas, cada um carregando até 136 kg do ouro puro. Ao longo do caminho, cidades inteiras foram parando para vê-lo passar. Ele distribuía ouro como se fosse bala em desfile escolar. Quando chegou ao Cairo, causou um impacto tão absurdo na economia local que o valor do ouro despencou por uma década. Musa não foi apenas visto, ele foi sentido. E foi nesse momento que os cartógrafos europeus, surpresos, colocaram o Mali nos mapas. Agora o mundo sabia. A África tinha um rei. E que rei? Capítulo traz o rei que trocou ouro por sabedoria. Quando Mansa Musa voltou da peregrinação, ele não voltou o mesmo, e o Meli também não. A viagem o transformou em símbolo global, mas o que ele fez depois foi ainda mais grandioso. Trocou o brilho do ouro pelo brilho do saber, porque riqueza sem legado é só vaidade. Ao retornar ao Mali, Mansa Musa não usou seu ouro apenas para ostentar. Ele voltou com arquitetos, estudiosos e mestres islâmicos, com a missão de transformar seu império em algo ainda maior. Um centro intelectual e espiritual da África medieval. Timbuktu, que já era importante, virou lendária. Ali nasceu a Universidade de Sankoré, com milhares de manuscritos, que abordavam desde astronomia até filosofia islâmica. Musa mandou construir mesquitas, bibliotecas e centros de ensino em toda a região, e fez tudo isso com um olhar estratégico. Usava o prestígio da peregrinação para firmar alianças, atrair pensadores e consolidar o Mali como um império de cultura e influência. Era como se ele dissesse que todos se lembrem do Mali, não só pelo ouro,
mas pelo saber. Mas será que lembraram? Capítulo 4. Orou Seikola, o Império desbota. A morte de Mansa Musa, por volta de 1337, marcou o início do declínio do Império do Mali. Seu filho, que assumiu o trono, simplesmente não tinha o mesmo brilho, nem a mesma visão. O Império, que antes florescia com conhecimento e comércio, começou a sofrer com disputas internas, rebeliões de povos vizinhos e a pressão de novos impérios emergentes, como o Songhai. Timbuktu, ainda respeitada, foi enfraquecida pelas guerras. E como a África não escrevia sua história com tinta europeia, o que não foi registrado pelos cronistas do Ocidente simplesmente desapareceu dos livros. Enquanto reis europeus, com metade do impacto de Musa, eram exaltados como heróis nas escolas, ele sumia entre as areias do Saara. Um rei que transformou cidades em centros de saber, distribuiu riqueza como poucos e influenciou continentes. Foi deixado de lado, como se nunca tivesse existido. Trágico não, mas a história, como a própria areia, se move. E às vezes, o que foi soterrado volta à superfície. E é disso que trata nosso capítulo final, capítulo 5, quando a memória desperta. Mansa Musa vive. Nos últimos anos, Mansa Musa voltou a aparecer, com mais acesso a pesquisas africanas, documentários, livros e até videogames. Sim, ele aparece em Civilization V. O mundo começou a redescobrir esse rei, que um dia dominou o ouro, o comércio e o saber. Imagens antigas, como o famoso mapa catalão de 1375, que mostra Musa segurando um globo de ouro, foram reinterpretadas. Museus passaram a investigar mais a fundo o papel da África nos circuitos comerciais globais. Timbuktu virou símbolo de resistência cultural, mesmo após ataques e destruições modernas. E o mais importante, as novas gerações estão questionando por que não aprenderam sobre isso antes. Porque o Mansa Musa, que provavelmente foi o homem mais rico da história, não tem o mesmo espaço que Alexandre, Napoleão ou César. A RIS incomoda, e é exatamente por isso que esse conteúdo importa. Porque ao contar a história de Mansa Musa, estamos fazendo mais do que lembrar o passado. Estamos reparando o esquecimento. Mansa Musa não foi apenas o homem mais rico da história. Ele foi a prova viva de que a África sempre teve impérios, líderes e intelectuais à altura dos grandes nomes da humanidade. Só não teve o mesmo destaque nos livros que lemos na escola. Mas agora que você conhece essa história, a pergunta que fica é: quantos outros impérios foram esquecidos? Quantos outros reis e rainhas tiveram suas histórias enterradas? Se Mansa Musa nos mostrou algo, é que o brilho do ouro um dia enferruja, mas o brilho do conhecimento, esse não se apaga. E é por isso que no próximo vídeo, você vai descobrir outro capítulo perdido da história. Talvez ainda mais chocante. Esta